Fala pessoal, beleza? Hoje eu vim trazer uma notícia aqui que muita gente me mandou para comentar, que é sobre esse mapa babilônico de 3.000 anos que revela a suposta localização da Arca de Noé. Isso é uma reportagem que saiu em vários veículos de notícia, né? Eu peguei desse site que poderia ser de qualquer outro, mas teve um vídeo no YouTube, inclusive do Museu Britânico, falando sobre isso. Depois isso saiu num jornal nos Estados Unidos, o New York Post, se eu não me engano. E aí vários veículos de imprensa brasileiros também postaram isso aqui. Então eu queria comentar porque é realmente um assunto muito interessante para a gente entender o Antigo Oriente Próximo, Mesopotâmia e também essas relações com questões que a gente encontra na Bíblia, né? Então eu vou ir lendo a notícia aqui e fazendo os comentários e apresentando detalhes que às vezes não aparecem na notícia. Mas antes, só um recadinho rápido, que vocês já sabem, né? Que os vídeos aqui são patrocinados pela Insider, que está no momento de Black Friday. Vocês já devem ter visto nos últimos vídeos aí, que com o cupom aqui do canal, que é o EstranhaBF, somado aos descontos do site de Black Friday, vocês podem conseguir até 40% de desconto em determinados itens lá. O desconto mínimo vai ser de 15%, que é o desconto do cupom, mas isso somado com os descontos do site podem chegar a 40% de desconto. Então depois dá uma passada lá no site, aproveitem o momento de Black Friday. O link para a loja da Insider vai estar no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. E é isso, dá uma fuçada lá, encontra lá os produtos que mais te interessam, coloca lá no carrinho, põe o cupom EstranhaBF e receba o seu desconto. Mas dito isso, vamos voltar então para ver o que diz a notícia aqui sobre a questão do mapa babilônico e da Arca de Noé. Então aqui diz, né, barco bíblico estaria onde hoje está a Turquia. Aí vocês vão ver que essa parte bíblica, na verdade, é um detalhe. O principal é a história mesopotâmica, né? Mas acaba sendo relevante, sim, pro entendimento dessa história que a gente encontra na Bíblia sobre a Arca de Noé. Mas aqui diz, né, cientistas decifraram o mapa mais antigo do mundo gravado em uma placa de argila de cerca de 3.000 anos. Esse mapa, ao que eles fazem referência aqui, que está presente na notícia, eu vou pegar aqui uma imagem melhor dele, que é esse objeto, é uma tabuinha de argila mesopotâmica que tem um mapa que é o mapa mais antigo do mundo, que eles estão dizendo ali, mas não é que seja o mapa mais antigo que há no mundo. É o mapa mais antigo que busca representar o mundo inteiro, ou pelo menos o mundo que importava, né? Que era, no caso dos babilônicos, o que estava em volta da Babilônia. Então, nesse mapa aqui, vocês vão ver que existe um círculo, que aqui está escrito como oceano, mas na língua original está rio amargo, mas é uma referência ao mar mesmo, é como se todo mundo fosse cercado pelo mar. E aí tem um rio, que é o Eufrates, que cruza aqui na vertical, e ele cruza exatamente a cidade da Babilônia, que é o maior retângulo aqui da parte de cima. Na parte de baixo, a gente tem outro retângulo dividido em duas partes, um escrito canal e outro escrito pântano. E aí tem outros vários círculozinhos aqui, né, em volta, próximo a essa parte do oceano, né, nos limites do mundo conhecido. Um deles a gente consegue identificar como a Assíria, outro é Susa, que é uma cidade que seria a capital do Império Persa, e tem outras, está simplesmente escrito cidade ou nomes de tribos, né, povos conhecidos ali próximos à região da Babilônia. E também, essa é a parte mais importante para a notícia que a gente vai ver, é que tem esses vários triângulos na parte de fora do oceano, então assim, já nos limites do mundo conhecido mesmo, que a gente vai ver inclusive isso, já passa a ser territórios onde a imaginação, onde coisas mais espetaculares, extraordinárias, prevalecem sobre a experiência comum. Então a gente vai encontrar árvores que dão pedras preciosas em vez de frutas, tem pássaros gigantes, homens que são metade homem, metade escorpião, e tem um detalhe também sobre a arca de Utnapishtim ou de Atrahasis, que tem uma certa equivalência com a Arca de Noé. Isso a gente vai ver daqui a pouco, mas antes, então tem essas regiões, e é nisso que a notícia vai focar principalmente, né, em uma dessas regiões. Mas aí voltando para a notícia, né, entre os desenhos, o mapa apresenta a suposta localização da Arca de Noé, não exatamente, mas a gente vai ver daqui a pouco ao que eles estão se referindo aqui. O artefato babilônico conhecido como Imago Mundi, né, imagem do mundo, mostra um diagrama circular com um sistema de escrita cuneiforme, esse tipo de escrita, né, que utilizavam cunhas para marcar ali a tabuinha de argila ainda úmida para fazer as letras, que descrevia a criação do mundo. Então, na verdade, até entrando no site do Museu Britânico, o texto que descreve a criação do mundo, pelo menos uma versão abreviada, é o que está em cima aqui do Imago Mundi. Vocês veem aqui o mapa, né, que eu acabei de mostrar na forma mais diagramática ali, mas aqui em cima tem um texto que conta algumas partes da história de criação tradicional babilônica, mas isso está separado do mapa por dois traços horizontais, mostrando que é o fim de uma seção de texto e o início de outra. Então não há uma conexão direta, há uma conexão indireta, mas não uma conexão direta entre o texto de cima e o texto de baixo. A conexão direta que há é entre os
o texto, né, ou a imagem de baixo, e o que está no reverso dessa tabuinha, né, do outro lado da tabuinha, que a gente encontra esse texto aqui. Esse texto, sim, tem uma relação direta com o mapa, porque ele fala sobre cada uma das 8 partes daquelas regiões, né? Aqueles triângulos. Ele explica o que há em cada uma daquelas regiões. Só que é vocês podem ver que é um artefato bem fragmentado, né? Tá com muitas partes do texto estão faltando. Então tem muitas lacunas, mas dá para ter algumas pistas do que ele descrevia que estava presente lá naquelas 7 regiões, né? Nos 8, melhor dizendo, nesses 8 triângulos aqui. A gente só consegue ver 4 triângulos, mas há uma projeção geométrica aqui que a gente teria os 8. Mas aí, continuando a notícia, pesquisadores do Museu Britânico, onde a placa está guardada, revelaram que o verso da tábua descreve o que um viajante verá em sua jornada. Uma parte do artefato mostra que o leitor deve atravessar 7 léguas para ver algo que é espesso como um vaso de Parsictu. E essa palavra aqui é uma palavra muito interessante porque não se sabe exatamente o que isso significa, mas a única outra ocorrência dessa palavra em escritos, em textos, né, dessa região, é justamente um texto que fala sobre a história do grande dilúvio mesopotâmico. Segundo essa história, os deuses, principalmente encabeçados ali por um deus que é o Enlil, decidem acabar com a humanidade e eles enviam uma série de pragas, na verdade, entre elas a derradeira é o dilúvio, que acabaria de fato com a humanidade por completo, só que um deus que está contra esse plano, né, e é um deus que participou intimamente da criação da humanidade, ele se opõe a esse plano, mas ele não consegue convencer os outros deuses a não fazerem isso. Então o que ele faz é visitar um mortal, um homem, que é chamado de Utnapishtim na epopeia de Gilgamesh, ou de Atrahasis, no texto do Atrahasis, né? Para quem quiser depois, eu já fiz um vídeo específico sobre a questão do dilúvio na Mesopotâmia e em outras culturas, eu vou deixar na descrição do vídeo. Mas nesses textos antigos mesopotâmicos, há referência a essa questão do dilúvio. Em um texto, o personagem se chama Utnapishtim, e outro ele chama Atrahasis, que na verdade é um título que significa o super sábio. E aí esse deus, o Ea ou Enki, esse deus que quer proteger a humanidade, ele instrui esse homem a construir uma grande embarcação, dando todas as especificações de tamanho, inclusive, e esse homem faz isso, protege ali a sua família, a semente de tudo que vive, né, indicando ali a presença de animais, plantas, coisas que ele coloca dentro ali da arca, para depois, quando o dilúvio abaixasse, ele pudesse descer da arca e repovoar o mundo. Então, assim, os paralelos com a história da Arca de Noé são muito evidentes, né? Inclusive tem detalhes ali sobre ele soltar 3 aves para ver se a terra já secou, né? Tem elementos da narrativa ali que são realmente muito, muito próximos. E é exatamente o que diz aqui na sequência a reportagem, né? A palavra Parsicto foi encontrada em outras tábuas babilônicas antigas, se eu não me engano, na verdade. Todas essas tábuas dizem respeito a uma mesma história, né? Então, realmente, o contexto de ocorrência dela é esse, do dilúvio, especificamente para explicar o tamanho de um barco necessário para sobreviver ao grande dilúvio. Os pesquisadores seguiram as instruções e encontraram um caminho até Urartu, onde um poema mesopotâmico antigo afirma que um homem e sua família desembarcaram uma arca para preservar a vida. E vamos voltar lá para a tabuinha, porque lá a gente vai ver o seguinte, né? Que acontece? Essa parte da tabuinha, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas essa parte onde está escrita o grande muro, esse triângulo, ele estava ausente. Quando essa tabuinha foi encontrada, não tinha essa parte, não tinha esse triângulo. E ele foi encontrado, quer dizer, ele foi recolhido por arqueólogos mais ou menos na mesma época, mas só foram descobrir que ele pertencia àquela parte, a esse documento, posteriormente. Aí quando fizeram isso, eles conseguiram ter uma noção melhor, porque como aqui está escrita a Grande Muralha, ou o Grande Muro, tem um texto lá no reverso da tábua que faz referência a um grande muro. Então, seria exatamente a descrição desse. Porque, explicando melhor, cada uma dessas regiões, desses triângulos, faz referência a algo que está no reverso do artefato. Mas a gente não sabe qual faz referência a que texto, porque não tinha nenhuma relação direta, né? Já que está escrito simplesmente região neles. Quando foi encontrado esse triângulo escrito Grande Muro, uma especificação mais específica, ela foi rapidamente identificada como fazendo uma referência direta a essa parte do texto, né? Isso aqui é uma tradução de 1988, né? Que está disponível online, depois eu vou deixar o link na descrição também. Vocês podem ler o texto dessa peça, né? Tanto o anverso quanto o reverso da peça. E aí aqui diz, né? Para a 5ª região, você deve viajar 7 léguas e a coisa, né? Porque aí tem uma lacuna de informação, mas a coisa que está sendo feita referência aqui tem uma altura ou uma inundação, mas
a leitura preferencial atualmente é a altura mesmo, de 780 cúbitos. Então essa seria uma referência a tal do Grande Muro. E se essa, a quinta região, é a Grande Muralha, vamos voltar lá para a imagem, se essa é a quinta, bom, essa ou essa é a quarta, né, seguindo a sequência, e a quarta é a mais interessante para nós aqui, porque na quarta região é que diz aqui, ó, na quarta região você deve viajar 7 léguas e você vai encontrar essa coisa aqui, ou lacuna na informação, algo espesso como a medida de um vaso de Parsicto ou coisa do tipo, né? Então essa aqui é a palavra-chave, né? E a leitura que é feita pelos especialistas é de que essas regiões estariam em ordem, em sequência anti-horária. Então a quarta seria esse triângulo aqui, a quarta região descrita, que teria alguma relação com a arca de Utnapishtim ou de Atrahasis, seria essa região. E é muito curioso que se você atravessa o Rio Amargo, se você atravessa o mar dessa região remota para o mundo mais conhecido, você vai chegar justamente em Arartu, que era um reino antigo e também é uma referência, é uma região onde hoje é mais ou menos ali entre a Turquia e a Armênia, e é uma região que tem algumas montanhas, entre elas o chamada monte ou montanha do Ararat. E Ararat seria uma versão do Arartu. As duas palavras têm uma conexão, né? E Ararat é justamente onde, segundo a Bíblia, a Arca de Noé pousou, por assim dizer, né? Depois que o dilúvio, as águas do dilúvio baixaram, essa arca ficou lá no topo dessa montanha do Ararat. No caso da versão mesopotâmica, ficou na região do Urartu. Então faz realmente todo sentido aqui a descrição desse lugar relacionado ao dilúvio e ao Utnapishtim, inclusive na epopeia de Gilgamesh, que é um dos textos que fala sobre esse dilúvio. O Gilgamesh, para chegar até o Utnapishtim, né, o sobrevivente do dilúvio, ele tem que atravessar as águas da morte, que pode ter um paralelo aqui com atravessar também o mar do mundo conhecido, indo para as regiões do desconhecido, mas de qualquer forma, então a gente tem essa conexão aqui com o Arartu. Isso aqui está escrito em cuneiforme, conforme vocês podem ver aqui, né? Então aqui está a quarta região e aqui tem a cidade, a Síria e Arartu escrito aqui em cuneiforme, né? Eu não leio isso, mas eu confio nos especialistas que fazem essa leitura. E aí, continuando aqui a reportagem, né? A localização corresponde ao equivalente assírio de Ararat, palavra hebraica para a montanha onde Noé teria aportado a embarcação bíblica construída com o mesmo propósito. O doutor Irving Finkel, que é esse camarada muito interessante aqui, quem não conhece a figura eu recomendo fortemente, ele aparece frequentemente no canal do Museu Britânico no YouTube, vou deixar, como eu disse, links na descrição relacionados a isso, depois vocês conferem, mas curador do Museu Britânico considera que isso demonstra que ambas as civilizações compartilhavam da mesma história e que do ponto de vista babilônico, a arca e o dilúvio eram considerados fatos históricos. Ou seja, existindo de fato no mundo, né? Então, já que há essa referência geográfica a essa história. A descoberta foi publicada na imprensa britânica nessa segunda-feira, dia 28. Eu não achei a publicação específica, mas ele comunicou isso num... Bom, isso já é conhecido, na verdade, essa relação já é conhecida desde o século XIX, né? E esse texto já está traduzido e decifrado também há muito tempo, mas foi divulgado, talvez por um propósito de divulgação científica mesmo, recentemente aí pelo Museu Britânico, e eu vi no New York Post, dia 29 desse mês. Então eu não sei qual que é essa publicação da imprensa britânica exatamente, mas isso não importa também, né? Mas aqui o Imago Mundi, também chamado de Mapa Babilônico do Mundo, foi descoberto aqui no século XIX pelo arqueólogo Hormuzd Hassam, numa região da Babilônia, onde hoje é o Iraque. E aí o resto aqui eu acho que a gente já viu antecipadamente, né? A questão do Rio Amargo, a tábua foi danificada pelo tempo, beleza, né? E aí o Irving Finkel diz, né, que um viajante imaginário, né, que eventualmente fizesse realmente a viagem descrita pelo reverso do Imago Mundi, do artefato do mapa, encontraria essa grande embarcação, né? Essa medida de Parsicto é algo que chama a atenção de um assiriólogo, pois ela só é mencionada uma outra vez em tábuas cuneiformes e é uma descrição interessante do tipo de arca que foi construída, teoricamente, pelo Noé babilônico, né? Esse personagem que narrativamente tem paralelos com o Noé bíblico. E aqui na sequência vai contar resumidamente a questão da história do dilúvio na versão mesopotâmica, né? Que na verdade está equivocado, né? A versão babilônica da história afirma que o deus Ea enviou um dilúvio que aniquilou toda a humanidade. Na verdade, não. Ea é a entidade que protege a humanidade, né? Que vai até o Utnapishtim para informar do dilúvio que estava sendo
arquitetado por outros deuses, sobretudo o Enlil, né? Então, o Ea, na verdade, é o herói da história, né? Ou pelo menos é o mentor do herói, que é o Utnapishtim. E aí a reportagem encerra falando que a ideia de que a arca pousou em Ararat é cercada por controvérsia, pois alguns cientistas acreditam que a formação foi criada pela natureza, enquanto outros estão certos que foi um ato divino. Uma equipe de especialistas liderada pela Universidade Técnica de Istambul tem escavado a montanha por anos. Os pesquisadores descobriram materiais ali na região indicando a presença humana entre 3.000 e 5.000 anos atrás, e aí tem uma discussão sobre criacionismo na Terra Jovem e tal, e encerra dizendo, embora considerado um evento histórico, a maioria dos estudiosos e arqueólogos não acredita em uma interpretação literal da história da arca. Inclusive o Irving Finkel é uma pessoa que explicitamente nesse vídeo, tá até o vídeo aqui do Museu Britânico, ele explicitamente diz que isso é algo que faz referência a um imaginário, né, não a experiência concreta, né, não a relatos de viagens reais, mas sim a um imaginário tradicional herdado mesopotâmico que as pessoas que estavam vendo esse mapa não poderiam comprovar, eles estavam realmente recebendo ali de forma tradicional esses relatos, que, como eu disse, ao lado desses relatos a respeito do grande dilúvio, a gente tem os relatos da existência dos homens escorpião que habitavam as montanhas de Shamash, o Deus Sol, tem referências às árvores que produzem pedras preciosas em vez de frutas, tem referências ao grande pássaro chamado Anzu, que também aparece depois na tradição islâmica, né? Estava presente na tradição da Arábia pré-islâmica também, essa grande ave gigantesca que vive para além das montanhas. Então isso está numa região assim geográfica, da geografia imaginária, onde são situadas algumas histórias e seres fantásticos que é o que a gente conhece ao longo da história, né? Quanto mais longe do mundo conhecido, mais espetaculares as coisas vão ficando, né? Quando a gente encontra, por exemplo, relatos de viagem medievais do Marco Polo e coisas do tipo, sempre as criaturas extraordinárias com cabeça de cachorro, os homens que têm a cabeça no peito, os homens que têm um pé só e seguram esse pé e rolam como rodas pelas planícies. Essas descrições de coisas espetaculares estão sempre mais para lá. Então, quanto mais distante do mundo em que a gente vive de fato e tem acesso empírico à realidade, mais fantástico vão ficando as coisas, porque a imaginação toma conta, né? Então, é nessa linha que o Irving Finkel vai no vídeo, né? É essa linha que a maioria dos especialistas nesse assunto também vai, né, de que essa história realmente é uma história mitológica, uma história que tem a ver não com uma realidade histórica vivida, factual, concreta, mas com um imaginário dessa região que foi herdado ali ou compartilhado pelos pelas pessoas que produziram o texto bíblico, né? Então, assim, do ponto de vista das autoridades que estão sendo evocadas aqui na reportagem, o mapa babilônico de 3.000 anos revela suposta localização onde os mesopotâmicos imaginavam que estivesse a Arca de Utnapishtim, que tem uma correspondência com a figura de Noé, né? Mas são histórias diferentes, produzidas por povos diferentes, com talvez um ancestral comum ou de fato uma dependência literária um do outro, né? De novo, para quem se interessa por essa questão das várias histórias de dilúvio que a gente encontra pelo mundo, eu vou deixar o link na descrição para vocês conferirem o vídeo que eu fiz especificamente sobre isso no canal. Mas é isso, eu acho que é um tema muito interessante, um objeto muito interessante. Vocês podem ver mais sobre isso, né, no site do Museu Britânico, ler aqui a descrição também presente no site do Museu Britânico e acessar a bibliografia que eu vou colocar aí embaixo. Dito isso, muito obrigado como sempre por assistir e nos vemos nos próximos vídeos.